Oi, Cláudia, tudo bem? Como é que você está? Eu quero que você me conte aí um pouquinho sobre você, se apresenta pra galera aí, quem é a Cláudia e vamos lá, vamos começar. Então, Diogo, antes de tudo eu queria te agradecer pelo convite, tá? De poder mostrar mais um pouquinho da minha história para mais pessoas, porque eu acho que o intuito é esse, né? É que mais pessoas tenham acesso a histórias como a minha, para que elas percebam que é possível sim, né? Emagrecer com o exercício e com a reeducação alimentar, né? Então, meu nome é Cláudia Catani. Eu tenho 38, quase 39, né? Já tô batendo nos 39, mês que vem já faço aniversário. E já tô entrando lá nos 39, então eu já me considero com 39. Eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, né? E eu mudei completamente a minha vida, a minha rotina, enfim, em função da obesidade. Eu cheguei aos 130 quilos, né? Claro que eu sempre fui gordinha desde pequena, adolescência e tal, e sempre alimentação inadequada, alimentação errada. E quando eu emagrecia da forma errada, né? Eu não tratava o foco do problema, eu apenas ia lá e fazia aquelas dietas malucas, restritas. E óbvio, não conseguia manter, né? Ninguém consegue, até se emagrece fazendo dietas restritas, porém a gente não consegue a manutenção de uma dieta dessas, né? Ninguém consegue. Então, todas as vezes que eu consegui emagrecer, eu emagrecia da forma errada. E claro, foram ao longo de 13 anos, né? Eu engordei 70 quilos. Eu fui dos 60 aos 130 em 13 anos. Uma pergunta para a gente poder entender melhor justamente esse processo na sua vida, como foi a sua superação, porque naturalmente algumas pessoas que buscam o emagrecimento, algumas pessoas que estão nesse momento, na situação que você já esteve, Cláudia, elas têm essa dificuldade de entender se existe alguma fórmula mágica, se existiu alguma facilidade por conta de genética, por conta de algum outro benefício que você possa ter. E a primeira pergunta que eu te faço é como era a sua infância, Cláudia? Se você já era uma criança acima do peso na adolescência, se você tinha alguma dificuldade ou não, como era Sim. a adolescência? Então, sempre. Desde as minhas mais tenras lembranças, assim, eu já tinha problema com o excesso de peso. Isso começou a me incomodar por causa da escola, né? O bullying sofrido na escola. Então foi aí que eu percebi que eu tinha alguma coisa de diferente. E então foi assim até a adolescência, até os 15 anos, assim. E é genético, né? Eu tenho essa predisposição à obesidade, na família tem outros casos, mas é como eu digo, o fator genético ele não é determinante, né? Ele realmente a gente pode usar, sim, eu tenho a genética, a predisposição para ter obesidade, mas ele não é um fator determinante, né? Então, sim, sempre fui gordinha desde pequena, tive uma alimentação inadequada, não comia saladas, né? E eu lembro da minha mãe me levar em médicos há muitos anos atrás, quando a profissão da nutricionista ainda não era regulamentada, então não existiam nutricionistas, ela me levou no pediatra, e eu lembro do pediatra aconselhar, são tantas colheres de arroz, e aí chegava na hora da refeição, eu dizia pra minha mãe, mas é que aquela colher de servir, ela dizia, não, Cláudia, é a colher de sopa. Eu dizia, não, mãe, eu quero aquela. Então sempre teve essa questão da alimentação, né? E à medida que eu fui engordando, que eu fui percebendo que tinha aquele bullying comigo na escola, na infância, eu comecei a ficar mais reclusa. E quanto mais reclusa eu ficava em casa, mais eu comia, né? Então era um círculo ali, um ciclo vicioso ali que se estendeu, né? E aí quando eu fiz 15 anos, eu resolvi, não, vou emagrecer. Aí eu fiz uma dieta maluca lá, vivia desmaiando, emagreci 30 quilos em 3 meses, né? Foi muito rápido, eu pesava 90. Eu fui de 90 aos 60. E foi uma transformação, além de muito rápida, porque você foi de 90 para 60 e pela faixa etária que você tinha,
as amigas, né, o pessoal deve ter assustado muito, primeiramente, devem ter ficado preocupados, porque a aparência muda. Sim, imagina, nos 15 anos, até um fato engraçado que eu lembro até hoje, que os vizinhos comentavam, foram lá falar pra minha mãe dizer que eu tava usando droga, e eu tinha emagrecido muito rápido. E ela me disse, não, coitada, eu acordava às 5 horas da manhã pra caminhar. Então, eu sabia que eu tinha essa determinação. Quando eu cheguei nos 130 quilos, eu lembrava desse fato, que eu acordava às 5 horas da manhã para fazer caminhada. E aí ela dizia, não, ela cuida da alimentação e tal, só que o meu cuidar, o meu conceito de emagrecimento era um conceito deturpado, né? Não era o correto, tanto que eu não consegui manter por muito tempo. Então eu perdi 30 quilos, mas eu lembro de ter, agora, lembrando, eu lembro de ter perdido muita massa muscular, porque foi muito rápido, né? 30 quilos em 3 meses foi muito rápido. Então eu fazia muito exercício, mas eu fazia muito cardio, muito aeróbico, não fazia musculação. Então foi por isso que eu perdi muita massa muscular. Não foram 30 quilos de gordura, teve com certeza muita massa muscular aí perdida nesse emagrecimento. Com certeza. E me fala uma coisa, nessa época que você perdeu aí esses 30 quilos, como foi esse processo e onde você pegou essas informações que te levaram e proporcionaram você perder esse peso? Então, naquela época não existia internet, né? Deixa eu pensar quantos anos atrás, eu tinha 15 anos, né? 20 e poucos anos atrás, sou péssima em matemática, mas não tinha internet naquela época. Então, o conceito que a gente tinha de emagrecimento, como até hoje algumas pessoas têm, é o quê? Passar fome, né? Passar fome e, principalmente, viver quanto mais tu conseguisse dizer não para todos os tipos de alimento, mais vitoriosa tu era, né? Então é um conceito totalmente errado. Eu achava que para emagrecer eu tinha que passar fome, eu não almoçava, eu não comia arroz, não comia feijão, eu só passava a base de limonada, de mamão, de frutas, eu não comia comida de sal. E é óbvio, né? Eu passei muito mal várias vezes a entrar em contato com a minha mãe porque eu desmaiava, né? E aí a minha mãe tinha que me buscar porque eu acabava passando mal na rua, em função de toda essa alimentação inadequada, né? E fazer muito cardio e sem consumir a quantidade e os nutrientes necessários, né? Sim, entendi. E me fala uma coisa aqui, Cláudia. Aí você emagreceu, você estava então mais ou menos quase 16 anos, pesando 60 quilos. E como foi a partir daí que você começou a ganhar peso de novo? As idades, os momentos, foi porque entrou numa faculdade, começou a trabalhar, como foi isso? O meu marido, né, então eu conheci meu marido quando eu tinha 17 anos, ele passou no concurso, mudou de cidade e a gente casou e eu vim junto com ele, né, e aí nisso eu engravidei e foi nessa gravidez, nessa troca de cidade que acabou gerando, que eu acabei engordando 40 quilos na primeira gestação, foi assim, 40 quilos. E aí quando eu ganhei meu filho, eu lembro que eu tentava caminhar, eu caminhava bastante, mas eu não cuidava da alimentação. Eu lembro que em casa a gente comprava muita verdura e eu consumia com maionese. Então não tinha como, porque a gente sabe que para um emagrecimento, hoje eu sei que é 80% alimentação e 20% exercício físico. Então não adiantava eu me matar fazendo exercícios, porque não havia o déficit calórico, né? Eu consumia verdura, sim, mas com maionese, então não adiantava nada. E eu fui ganhando peso. Aí quando eu engravidei um pouquinho antes de engravidar do meu segundo filho, eu havia conseguido perder 20 quilos. Mas mais uma vez de forma errada. E esses 20 quilos eu perdi em 2 meses, né? Como? Eu procurei um endócrino e ela me receitou anfetaminas. Para quem não sabe, anfetaminas são inibidores de apetite, né? E eu fiz uso dessa medicação e eu lembro que eu não comia, eu não sentia fome. Chegava às vezes à noite e eu lembrava assim, nossa, o que eu comi hoje? Eu comi uma cenoura. Então aquilo me acelerava. E aí, mais uma vez,
eu estava na academia fazendo 2, 3 horas de exercícios, né, na academia e sem comer nada. E com essa alimentação, aliás, nem tinha alimentação, né, porque eu não comia, e esse excesso de exercícios, meu corpo saturou. E aí eu tive uma crise de hipertensão. E essa crise de hipertensão, quando eu procurei ajuda do médico, eu descobri que eu estava grávida. Então, ali suspendeu totalmente aquele inibidor de apetite, né? E eu tive que controlar a pressão ali, porque não era mais só a minha vida que estava em jogo, né? Tinha um bebezinho ali. E aí, nessa segunda gestação, eu praticamente não engordei quase nada. Foi uma gravidez onde eu sentia muitas dores de cabeça, talvez em função de ter usado essa medicação, né? Porque a gente fica com o efeito dela no corpo por muito tempo, né? Ela afeta o sistema nervoso central, é um negócio muito perigoso. Então, eu nunca tinha tido problemas de pressão alta, mesmo com o peso que eu tinha. Fui a ter quando eu usei esse tipo de medicação. E eu lembro de sentir taquicardia, o coração acelerava. Era uma sensação muito, muito, muito ruim. Aí, eu tive que suspender a medicação. Eu quase não engordei nessa gravidez. Ganhei o meu filho. E aí, o intervalo entre a segunda e a terceira gestação foram 7 anos. E durante esses 7 anos, eu não me pesei. Eu não sabia quanto de peso eu estava. Não sabia. Pensei, vou largar de mão a balança, não quero mais saber. Vou me aceitar, aquela história, sabe? Vou me aceitar, não quero saber da balança, tô gordinha assim, tô feliz e blá, blá, blá. Mas, no caso, você estava bem acima do peso, né? Então, nessa época aí, entre a segunda e a terceira gestação. Sim, estava. Porque quando eu ganhei o meu segundo filho, ele foi o único que eu amamentei. Então, a amamentação, ela ajuda a mulher a perder um pouco de peso, né? E aí, eu parei de amamentar ele, amamentei exclusivamente até os 6 meses, parei de amamentar e aí o peso... Eu notava pelas roupas, não pela balança, porque eu abandonei. Durante 7 anos, eu simplesmente não tinha noção do peso que eu estava. Aí quando... Beleza. Só para fazer um paralelo aqui, só para nortear um pouco mais a ordem dos fatores. Então, você teve essas dificuldades na adolescência, emagreceu, aí conseguiu atingir, manter um peso que você sentia bem na época, porém sem a instrução exata do que precisava fazer. E nessa época também, provavelmente quando você ainda mais jovem, o seu metabolismo ainda te ajudava. Talvez as manobras que você fazia não precisavam ser tão radicais para que você conseguisse manter... Exatamente. Exato. E aí você veio, engravidou, aí a rotina mudou, ganhou peso, depois você perdeu peso. E aí é interessante ver a sua fala, porque antes você me disse que perdeu peso fazendo caminhada e uma alimentação completamente restrita. Você praticamente não comia. No segundo momento, você já me disse que entrou na academia. E como foi isso, assim, da atividade física na sua vida? Você sempre teve facilidade ou você ia arrastada? Como era? Então, esses dias eu estava relembrando, né, encontrei uma coisa e a gente estava relembrando. Eu nunca fui adepta a exercícios, né? Talvez em função de ser gordinha, da obesidade e tal. Quando tinha educação física na escola, eu lembro que eu era a última a ser escolhida para qualquer coisa, né? E aquilo ali começou a me afetar. Então eu pedia para minha mãe conseguir atestados para eu não ter que praticar aquele exercício. Então eu não tinha uma boa relação com o exercício, né? Quando os 15 anos que eu emagreci, bom, vou caminhar. Eu não entendia nada de exercício, não entendia nada de academia. Aí, faz aquelas caminhadas e tal. Depois, nesse segundo momento, nessa segunda vez que eu emagreci, eu fui pra academia. Eu já havia começado a fazer algumas caminhadas anteriormente, né? Eu tinha uma amiga que me incentivava muito a caminhar. E então eu já estava fazendo caminhadas. Então, para entrar na academia já não foi tão difícil, né? Nesse segundo momento. Então, e eu já tinha aquele resultado, estava o remédio me ajudando, né? Quer dizer, ajudando entre aspas, né?
Mas, então não foi tão difícil a academia nesse segundo momento. Aí, nesse terceiro momento, que foi quando eu engravidei da minha terceira filha e que eu fui obrigada a enfrentar a balança por causa do pré-natal, quando eu fui me pesar, a médica perguntou: Cláudia, quantos quilos tu acha que tu tem? Aí eu falei: uns 96. Aí ela falou: não. E eu: 98? E ela: não. E eu: 99. Desde que eu tinha resistência em falar, não sei, né? Nos 100 quilos. E ela: não, Cláudia, olha só, vamos conversar muito sério. Tu tá com 118 quilos, tá? A tua gravidez é de risco. Tu não pode engordar muito. Tu vai ter que engordar no máximo 7 quilos. E estamos calculando aí o peso do bebê, da placenta, né? Só isso. Tu não pode ganhar mais nada porque a tua gestação é de risco. Tu corre risco de vida e o teu bebê também. Então tu não pode engordar. Mesmo com todas essas recomendações, com todo o cuidado que envolveu o pré-natal, ainda assim eu ganhei 12. Então eu fui do 118 aos 130 quilos, né, grávida. E aí, quando eu ganhei minha filha, um mês depois eu retornei na médica e eu fui me pesar e eu estava com 130 quilos sem estar grávida. Aí aquilo chocou, sabe? Aquilo foi, eu digo, bom, agora eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. E aí começaram a acontecer coisas, né? E eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Vou fazer bariátrica, né? 130 quilos, como é que eu vou perder tanto peso sem algum recurso, alguma ajuda, né? Vou fazer bariátrica. E aí eu comecei a correr atrás para fazer a bariátrica. Eu fiquei 1 ano aguardando pelo plano de saúde. E aí, quando deu 1 ano, eu lembro que eu estava sentada no consultório lá, olhei os papéis, olha só, tô fazendo aniversário hoje, 1 ano que eu tô aguardando essa cirurgia. E o que eu fiz para emagrecer nesse período de efetivo? Nada, não tinha feito nada. Eu não tinha tentado me reeducar, eu não tinha tentado nada, né? Eu pensei, quem sabe se eu tivesse feito exercícios, se eu tivesse mudado a minha alimentação, eu teria conseguido perder algum peso. E aí, mas aquilo foi só aquele pensamento que vai, sabe? Que entrou assim e saiu. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga em função de querer fazer a bariátrica, né? Porque a gente precisa de atendimento multidisciplinar. E eu lembro que eu fui numa endócrino. E a endócrino acabou comigo. Ela me esculachou. Ela falou, ela olhou com um olhar de nojo pra minha barriga, pediu pra ver a minha barriga. Eu tinha acabado de ganhar minha filha, né? Tinha acabado de dar a luz ali, então eu lembro que ela acabou comigo. Ela falou: tu sabe que o gordo é gordo porque é relaxado, tu sabe que essa tua aparência é de alguém relaxada. Ela me falou muita coisa negativa e ruim, sabe? E a minha autoestima era tão baixa que eu quase puxei a cadeira, sentei do lado dela e falei mal de mim mesma, sabe? Pra ela, de tão baixa que era a minha autoestima. E aí eu saí de lá arrasada. E aí começou outros fatos. Eu lembro que eu saí com a minha filha ali, foi naquele primeiro mês dela ali. E eu fui no mercado. E aí tinha uma moça lá e ela me disse assim, me viu com a minha bebê e disse: "Não, Cláudia, de quem que é esse bebê? É só doutor?" Eu falei: "Não, é minha." Aí ela disse: "Como assim? Tu tava grávida?" Eu falei: "Sim." "Nossa, mas tu é tão gorda que não dava pra ver nada. Nem sabia que tu tava grávida." E aí ela gritou pra uma outra e disse: "Ô, fulana, tu sabia que ela tava grávida?" E a moça: "Sim, sabia." "Ai, mas eu não vi, não sabia, nem dava pra reparar. Ela tem um barrigão, grávida ou não grávida, é um barrigão." Aí meu filho me pegou pelo braço e disse assim: "Mãe, vamos pra casa." No caminho, eu encontrei uma senhora e a senhora disse: "Ai, tu mora por aqui?" Eu disse: moro ali pertinho. "Ah, tu mora perto da fulana, uma senhora, tal." Eu digo: "Sim." "Aí, tu é irmã dela?" Aí eu falei: "Não." O detalhe é que a senhora que ela estava se referindo tinha uns 60, 70 anos, né? Então, acabou comigo.
Aí meu filho me pegou pelo braço e disse, mãe, agora chega, vamos pra casa. Aí, oi. Porque a sua história é uma história realmente muito emocionante, Cláudia. E de todas as histórias que eu ouvi até hoje, todos os alunos que eu conversei, e os alunos que a gente ajudou, os alunos que se propuseram a justamente compartilhar as histórias com a gente, a sua história, para mim, ela é uma das que mais representa essa realidade, de certa forma, da crueldade, muitas vezes uma crueldade inocente das pessoas, pela falta de empatia. Pela falta, muitas vezes, de sensibilidade, a palavra mais bem colocada, por não entender a dificuldade que a pessoa obesa tem, por não entender o quanto essa situação é triste, o quanto essa situação é complicada, mexe com a autoestima, justamente até com a vontade de viver, né? Eu não sei se você chegou a esse extremo, mas eu já várias vezes conversei com pessoas que pensavam até no pior, né? Quem está acompanhando aí sabe do que a gente está falando. Mas é uma situação que é muito, muito triste. E, infelizmente, você teve isso, mas você superou. Mais uma vez, você merece os parabéns. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar com as pessoas que realmente tiveram essa dificuldade, elas nem sempre passaram por uma situação tão complicada assim, certo? E se você passou por isso e superou, e hoje você está bem, e hoje você está aí na batalha, está feliz, é mais um mérito, é mais um ponto de mostrar que você é uma guerreira, uma vencedora, porque não são todas as pessoas que conseguem passar por isso e superar da forma como você superou. Então esse é um primeiro ponto, é te parabenizar mais uma vez, ok? E agora sobre essa questão realmente dos médicos, dos profissionais envolvidos, das pessoas, galera, infelizmente são exceções. Às vezes um médico que não tem essa necessidade, às vezes uma pessoa que não tem aí a tranquilidade de tratar com alguém que realmente está doente, porque a obesidade é uma doença. É uma doença que mata, e muitas vezes essa doença ela acaba primeiramente com o psicológico da pessoa. E você vê aí na sua fala, você disse que você já estava aí com uma psicóloga te acompanhando enquanto você esperava a bariátrica e não teve essa bariátrica, não na velocidade que você desejava. E eu acredito que isso foi até bom, porque se de repente você tivesse submetido à bariátrica nessa época e não tivesse passado pelo sofrimento que você passou, talvez você não teria o resultado. Talvez você engordasse. Eu falei isso exatamente essa semana. Se eu tivesse feito a bariátrica, provavelmente eu teria engordado tudo de novo. Eu não teria tido o cuidado que eu tenho hoje. Eu acho que a minha história seria completamente diferente. E isso não quer dizer que eu esteja menosprezando e nem agindo com demérito para a história de pessoas que fizeram a bariátrica ou que pensam em fazer, não, de maneira nenhuma. Porém, eu precisava provar para mim que eu conseguiria sem alguma muleta, sem algum recurso. Por isso, né, eu estava em depressão. Tu tocou no assunto da depressão, sim, tive depressão profunda. Eu chegava a dias que eu não tinha coragem de sair da cama de tanta depressão, porque eu ouvia muita coisa a meu respeito, não da minha família, não do meu marido, mas eu ouvia das pessoas de fora. Eu ouvia muitos comentários, muitos termos pejorativos, e aquilo foi me machucando, e as pessoas começaram a me colocar num lugar que eu entendi que eu não tinha lugar no mundo. Não tinha lugar no mundo pra mim. Não tinha, sabe? Eu não me aceitava e as pessoas ao redor me olhavam com desprezo mesmo. Inclusive depois que eu emagreci, meu marido até contou que falavam pra ele: como que tu consegue ser casado com essa mulher, sabe? E ele, no fim, arrumou brigas, confusões em função disso, né? Porque as pessoas realmente são muito preconceituosas. É muito difícil alguém que olhe para um obeso e entenda que ali tem uma pessoa doente. Obesidade é uma doença. E eu tive que encarar a obesidade como uma doença para conseguir emagrecer, né?
E sim, ali a Luísa está dizendo que a obesidade tem causas emocionais por trás. Exatamente. Por isso que eu disse que das outras 2 vezes eu não tratava o foco, eu tratava a causa, que era a obesidade, eu não tratava o foco. Então, quando eu tive acesso... caiu aqui. Quando eu tive acesso à psicóloga, é que eu consegui entender que eu tinha um lugar no mundo, assim, independente do meu peso, independente do que achavam a meu respeito, né? Eu tinha um lugar no mundo, sim, eu ia me colocar no mundo. E aí eu fui tomada de uma força de vontade. Eu lembro que eu ia chorando. E uma coisa que eu aprendi com o emagrecimento, que eu tomo pra minha vida, é que a gente precisa ter disciplina. Não, força de vontade... Não precisa porque é uma coisa que a gente não tem todos os dias. A gente não acorda todos os dias tomada de força de vontade. E eu também não fui dormir e acordei dizendo, nossa, como eu tô com força de vontade hoje, eu vou fazer tudo certo. Não, porque nós somos seres humanos, somos errantes, ninguém faz tudo certo, né? Mas eu insisti, eu sabia que eu tinha que insistir. E uma coisa também que eu trabalhei muito na minha cabeça era porque eu ficava revoltada com o fato de ter essa doença, a obesidade. Eu pensava, por que eu fui desenvolver isso? Por quê? É uma maldição isso. Mas aí eu comecei a desenvolver o meu olhar para ver pessoas com doenças muito piores que a minha. E aí eu entendi que a minha doença estava nas minhas mãos. Eu tinha como controlar, eu tinha como cuidar, né, pro resto da vida, que a gente sabe que não tem cura, é pro resto da vida, mas eu tinha como controlar. E pessoas, por exemplo, com câncer, não é do controle delas, não depende delas a cura, não depende, infelizmente não depende. Então, entre todas as doenças que existem, a minha não era tão ruim assim, né? Eu conseguia controlar e eu fui grata a Deus por ter uma doença aonde eu podia controlar, diferente de outras, né? Sim, exatamente. Você falou muito bonito mais uma vez, Claudia. Realmente, essa situação da obesidade como uma doença, como uma patologia, e afeta demais, principalmente o emocional. E sem um emocional necessário, é muito difícil a pessoa conseguir uma retomada, conseguir realmente contornar a situação. Isso é muito complicado e muitas vezes o obeso, a pessoa que está ali realmente buscando, que precisa melhorar, ela não tem as ferramentas necessárias para conseguir. Aí você imagina, e isso é o que acontece com muitas pessoas, infelizmente. A pessoa está nessa depressão, está nessa situação de risco e a autoestima já foi embora e ainda vem outras pessoas externas para apontar, para julgar. É muito pesado. E ainda falar que, desculpa só de interromper, mas é que o gordo, o obeso, ele é taxado, como aquela médica me falou, de relaxado, é relapso, sabe? Falta de força de vontade. Mas como que alguém que está com a autoestima lá embaixo, desacreditado, vai conseguir acreditar que vai conseguir superar isso sozinha? Então, a comida, ela fica num segundo ponto. O primeiro que tem que ser tratado é aqui, ó, é a cabeça. É a primeira coisa. Exatamente. E, normalmente, quando a pessoa não tem essa mentalidade, que é o que você tocou no assunto agora, ela não vai conseguir sair do lugar. Ela vai, muitas vezes até consegue num primeiro momento, mas o que faz você persistir, o que faz você conseguir dar sequência no trabalho é justamente o propósito. É você conseguir internalizar aquilo que você quer transformar, aquilo que você quer fazer acontecer na sua vida. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque a nossa intenção com essa live é justamente levar essa mensagem para as pessoas que precisam ouvi-la, para as pessoas que hoje estão passando por aquilo que você já passou. E você, com a informação correta, da forma correta, com a instrução, com a atividade física, com a alimentação e principalmente cuidando de você, com o emocional, de quem gosta, de quem se ama, é o primeiro passo. Exatamente. É transformação. E
muitas vezes algumas pessoas, a maior parte das pessoas, precisa passar por algum processo traumático para que isso vire essa chave dentro da pessoa. Só que a mensagem que a gente quer levar aqui é justamente essa. Se você quiser, você pode controlar, não precisa se expor a um processo traumático, porque muitas vezes isso pode se tornar numa depressão ou ansiedade, ou vai agravar o quadro. Então, se você hoje pode, se você tem uma possibilidade, mesmo que pequena, de começar a transformar a sua realidade através, muitas vezes, de algum profissional, você pode iniciar esse trabalho, né, Cláudia? E sabe, Diogo, que eu sou apaixonada pelos exercícios. E hoje, quem vê a história e tal, me julga muito pela questão e acha que é pela estética. Só que por trás dessa minha paixão pelos exercícios, eu uso exercícios como meu ansiolítico, né? Eu tive, quando eu fiz esse tratamento multidisciplinar para fazer quando a ideia era fazer a bariátrica, eu tive que frequentar um psiquiatra. E aí eu falei para ele, olha, doutor, eu não tenho mais vontade de viver, a minha família não sai mais de casa, porque eu não queria mais sair, porque aonde eu ia era piadinhas, eu escutava coisas a respeito do meu peso, da minha aparência. Eu ia servir alguma coisa, as pessoas já ficavam comentando, e a vida de um obeso é assim, a gente é preso dentro de um corpo e é julgado o tempo inteiro. Se vai comer salada, não adianta comer salada aqui em casa, comer escondido, sabe? Então eu não ia mais lugar nenhum. E eu acabei fazendo a minha família reclusa daquilo ali, porque aí começou a me incomodar, sabe? Porque eu estava vendo eles ali reclusos, porque eu não queria mais ir em lugar algum. E eles também, bom, se tu não vai, a gente também não vai, né? E então aquilo ali começou a me fazer mal, porque eu pensei, meu Deus, eu preciso reagir, e eu não tinha forças. Aí aconteceu o tal do episódio do celular. Eu não sei se tu chegou a ver a história do celular, que todas as vezes que eu conto a história do celular, tem muito... foi uma história muito constrangedora, e eu só consigo tocar nesse assunto hoje porque, como eu digo, eu não sou mais aquela mesma Cláudia que perdeu o celular. Então eu consigo tocar nesse assunto porque eu sei também que eu posso ajudar as pessoas através dessa história, mesmo que algumas pessoas me ridicularizem, digam que alguns dizem que é mentira, que não ocorreu e tal, mas enfim, eu sei o que aconteceu e eu uso essa história para que as pessoas pensem assim, nossa, se essa moça chegou a esse ponto e conseguiu emagrecer, então a minha situação não está tão crítica assim, eu também vou conseguir, né? E foi que eu perdi o celular. E eu não tinha mais roupas para vestir. Agora eu dou risada, mas na época foi horrível. E foi aí quando tu falou da chave, foi aí que virou a minha chave. Foi exatamente nesse dia do celular. Precisou acontecer um troço desses comigo para que eu acordasse e dissesse não, a coisa não tá boa. E então eu não tinha mais roupas para que vestissem, né, Diogo? Eu não tinha mais nem serviço, eu não achava mais. Como disse uma amiga minha, eram 3 buracos aqui para botar o pescoço e 2 pro braço, sabe? Eram vestidões que a minha mãe encontrava na cidade dela lá e trazia para mim. Então eu colocava aqueles vestidões e assim era no inverno, eu botava um casaco por cima, botava uma leg, e no verão eu usava todos os vestidões. E aí era fevereiro, calorão. Aqui no sul a gente tem os extremos, né? No frio é muito frio e no verão é muito quente. Então tava muito calor. Eu deitei com ela, com a minha filha, e na época ela tinha um aninho pra fazer ela dormir, e eu coloquei o celular entre o meu corpo e o dela, assim, de lado. E aí eu levantei da cama e, cadê meu celular? E comecei a procurar, e aí meu filho disse, mãe, vamos ligar pro seu número. Pegou o telefone de casa e ligou. E quando ele ligou, ele fez assim, apontou pra mim e ele, mãe! A luz se acendeu, né? E o celular estava preso, encaixado embaixo da minha barriga. Então, pensa pra uma mulher o que é ter vivido uma situação dessa, né? Foi muito, muito constrangedor. E aí as crianças começaram a rir, eu ri junto de nervosa, mas eu fiquei abaladíssima, aquilo acabou comigo, acabou. Eu pensei, meu Deus, que situação, que ponto eu cheguei, né? E aí eu não dormi aquela noite, eu chorei a noite toda.
E aí foi aí que eu resolvi, foi aí que virou a minha chave. Eu jurei pra mim, eu lembro que eu bati na cama e eu falei assim, acabou a palhaçada, acabou. Eu não vou mais deixar esse tipo de coisa, de situação acontecer comigo, não vou mesmo. E a partir dali, o meu marido chegou em casa e eu pedi para as crianças não contarem para ele, porque eu fiquei muito envergonhada, né? Eu disse, não contem pro pai de vocês isso. E eles prometeram que não iam contar, mas quando meu marido chegou em casa de manhã, me viu o rosto inchado e ele disse, ué, acordou cedo? Eu falei, olha, nem dormi, eu preciso te contar uma coisa. E aí eu contei. E ele falou assim, bom, vamos dar uma caminhada então? E eu falei, não, eu não quero mais sair da cama, eu não quero. E ele, mas tu me falou que tu ia reagir. Aí eu falei, mas eu não consigo. E ele, vamos caminhar, vamos dar uma caminhadinha. Ainda tínhamos a bebê de 1 ano, né? E eu falei, como é que a gente vai fazer com a bebê? Não tem onde deixar. Ele, vamos levar junto, coloca no carrinho e vamos dar uma caminhada. E aí a gente foi. E eu voltei, né? E eu disse assim, a gente tem uma pista de caminhada. Eu moro aqui nesse bairro há muitos anos e a gente tem uma pista de caminhada aqui. E aí eu disse pra ele, eu não quero ir na pista de caminhada porque tá todo mundo caminhando lá e eu não quero que ninguém me veja, eu não quero enfrentar olhares de ninguém. Aí ele falou, então vamos por dentro do bairro, vamos dar uma caminhadinha e tal. E aí eu lembro que eu senti muita dor nas pernas, muita dor na coluna. Imagina, 130 quilos e ainda empurrando um carrinho, né? Claro que ele alternava comigo, mas eu senti muita dor, muita dor. Mas eu também senti uma sensação muito boa depois, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu pensei, nossa, eu consegui sair de casa e eu gostei daquela sensação. Aí ele disse assim pra mim, vai à tardinha de novo, coloca a Manu no carrinho, que não tá muito quente, e dá uma volta com ela. E eu fui. E assim eu comecei. E aí eu não parei mais, porque eu comecei a sentir uma sensação tão boa com aquelas caminhadas, e eu pensei, nossa, mas eu sou capaz, eu tô conseguindo vencer, né? E foi assim que eu comecei com as caminhadas. 17 dias depois eu entrei pra academia. E foi bem difícil também esse momento da academia, dessa terceira vez, foi difícil, da segunda não, mas dessa terceira foi porque eu tava com 130 quilos. E o que a gente pensa? Quem que tá na academia? Magros e sarados, né? Eu não tinha nada a meu favor, eu não tinha roupas que me servissem, eu não tinha um tênis legal, eu não tinha 130 quilos, eu não tinha nada. Mas, como eu costumo dizer, eu tinha vontade, né? Eu queria emagrecer. E aí eu cheguei lá na academia e o rapaz, o professor me recebeu super bem, foi super receptivo, me acolheu super bem, coisa que eu não imaginava. Eu estava acostumada a ser tratada com desdém e desprezo, né, pelas pessoas de fora, então eu achei que ele iria me tratar da mesma forma. E não, ele me tratou super bem e aquilo ali eu disse, nossa, eu não fui maltratada, né? Ele me tratou bem, ele me tratou com dignidade. Me tratou porque eu me sentia uma nada, Diogo. Eu me sentia assim, a pior, eu não tinha, pra mim eu não tinha valor nenhum. E algumas pessoas me fizeram acreditar nisso, né? Não do meu núcleo familiar ali, mas enfim, comentários de todo tipo, a gente acaba internalizando aquilo e acaba achando que a gente não é ninguém, não tem lugar no... Cláudia, só aproveitando aqui essa breve introdução. E aí é muito interessante você falar, você teve pessoas sim que te incentivaram, né, neste terceiro momento, após esse episódio do celular. Sim, eu tinha visto, eu já acompanhei há algum tempo a sua trajetória e é uma situação muito inusitada. Muito. E bom que a partir dessa situação você usou uma situação que poderia ser o fim da picada, mas você utilizou ela justamente para ser o seu renascimento. Mais uma vez, parabéns. E só me fala uma coisa, neste ponto você já tinha desistido da bariátrica? Como foi? Não, eu ainda pensava, até porque para fazer a bariátrica precisa se perder 10% do peso, né? E eu não conseguia perder nem 100 gramas. E então o meu intuito era emagrecer para perder a bariátrica. Só que para minha surpresa, em 17 dias, quando eu fiz o retorno na nutricionista, eu já havia perdido 10 quilos.
E eu não acreditei quando ela me falou. Eu fiz ela me levar em outra sala, em outra balança, para me pesar de novo, porque eu não acreditei. E ela falou: Cláudia, tu perdeu 10 quilos sim, e isso tá me soando a baixa autoestima. Tu não tá acreditando. E eu disse: mas eu não acredito. Ela disse: pois acredite, tu conseguiu. E aí ela plantou a sementinha. Ela falou assim: olha, do jeito que tá indo, eu acho que tu nem vai precisar da bariátrica. Ela falou. Eu falei: ai, será? E ela disse: eu acho. E então, assim, Diogo, a maneira com que eu fui recebida na academia, a maneira com que essa Nutri me tratou, a maneira com que a psicóloga me tratou, fizeram toda a diferença, sabe? Toda a diferença. Porque o que eu achei? Eu achei que eu ia ser maltratada na academia, eu achei que eu seria maltratada pela nutricionista, em momento algum. Eu fui muito bem acolhida. E a partir daí eu descobri a paixão pelos exercícios e hoje eu tomo o exercício como o meu remédio. É o meu remédio, porque eu ouvi do psiquiatra, ele queria que eu tomasse medicação e eu falei: não, doutor, eu não quero, eu preciso emagrecer sem nada. Aí ele falou assim pra mim: olha, Cláudia, se tu não quer tomar medicação, então tu vai ter que fazer um exercício. Eu falei: mas eu não tenho ânimo, né? Aquela clássica frase, né? Eu não tenho ânimo. Aí ele falou assim: a gente não tá falando de ânimo. Eu estou falando que tu precisa tomar medicação e o exercício, então, vai ser a tua medicação. Eu quero que tu levante todos os dias, estipula um horário, simplesmente coloca teus tênis e vai caminhar e vai ser o teu remédio amargo. E aí, então tudo combinou, sabe? As pecinhas foram se juntando. E aí eu comecei a pesquisar na internet casos de pessoas que haviam perdido tanto peso quanto eu precisava. Porque quando eu iniciei, como eu havia ganho 70 quilos, a minha intenção era perder os 70 quilos. Então, eu vou ter que descobrir, né, um povo que perdeu tanto peso quanto eu para poder acreditar que é possível. Porque eu não acredito que alguém consiga perder tanto peso sem a cirurgia bariátrica. E aí eu fui atrás, eu conheci, né, algumas pessoas que fizeram a cirurgia, eu entrei em contato, uns 2 me responderam, inclusive um foi o JB, que eu fiz uma live há poucos dias com ele, e a gente começou a manter contato. Eu pensei: bom, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, né? E aí eu fui. E aí fui, chegou quando eu perdi 35 quilos, eu comecei em fevereiro. Em julho, eu já havia perdido 35 quilos. E a partir daí eu desisti. Eu disse: bom, agora eu não vou mais fazer a bariátrica. Eu vou terminar isso do jeito que eu comecei. E aí foi. E essa situação é muito boa, né? Porque uma vez que você aprende o que fazer, nunca mais você... Nunca. Como dizem, né? Uma vez que a pessoa enxerga, nunca mais ela consegue ficar sem abrir os olhos. Então... mais uma vez, Cláudia, você conseguiu realmente entender. Mas a diferença que eu vejo nessa situação é que você, uma vez que você aprendeu da forma correta, você conseguiu o resultado. Agora, imagina se você tivesse entendido isso 20 anos atrás, 15 anos atrás. Quanto você teria se poupado? Exatamente. Depressão, das situações ruins, constrangedoras. Então, é justamente isso que a gente quer levar para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, para os nossos amigos. Existe essa possibilidade. Hoje, o exemplo que a Cláudia deu, de ela mesma ter procurado casos de sucesso, nós estamos aqui trazendo para vocês mais um caso de sucesso. E eu trago sempre aqui no meu Instagram. Inclusive, amanhã eu tenho outra live com mais uma pessoa que perdeu muito peso. Oh, que legal! E a gente faz esse trabalho. E o meu trabalho, inclusive, e é um trabalho gratuito que eu disponibilizo para as pessoas, de técnicas de entender o metabolismo, entender sobre a parte de biologia interna do seu organismo, a interação do seu organismo com a alimentação, com os nutrientes, para proporcionar o emagrecimento, a cura da obesidade, os exercícios físicos, como você interagir com os exercícios, com uma rotina que te leve ao resultado, controlando o sono, o estresse, tudo que faz você ter resultado.
gratuitamente, galera. Então, aproveitem essa oportunidade de ver esses profissionais, independentemente de ser através da minha pessoa, mas hoje no Google, no YouTube, as pessoas têm informações, que é o que a Cláudia não teve lá atrás. Infelizmente, hoje a gente pode levar isso para vocês que estão começando agora, que estão buscando o emagrecimento, né, Cláudia? E é uma notícia maravilhosa. E aqui a gente fecha justamente nesse ponto. Uma vez que você aprendeu, você emagreceu e teve o resultado. Foi em um ano, né? Eu perdi em 1 ano e meio os 60 quilos mais ou menos. E aí, eu estou há 6 anos já nesse processo, né, Diogo? Eu mantenho o peso há 4 anos e meio. Então, e aí esses últimos 5 foi nesses 4. Foram os mais difíceis, os mais resistentes, né? Foram esses últimos 5. Mas em 1 ano e meio eu perdi os 60 e eu estou mantendo o peso há 4 anos. E eu te digo assim, que a manutenção, ela é mais difícil que o emagrecimento. Porque tu tem que ter pleno controle, né, do que tu tá consumindo, e tu tem que saber, é uma coisa que tem que estar muito claro para ti. É uma doença, é controle para a vida toda, assim como o diabético precisa controlar carboidrato, precisa controlar os alimentos do índice glicêmico que ele consome. Nós, obesos, também temos que ter controle. É pro resto da vida. E não tem pílula, não tem nenhum milagre. Não, é reeducação alimentar. E quando eu falo reeducação alimentar, não é sair por aí cortando carboidrato, não é fazendo dieta restrita, não é ficando tresto, como profissional de educação física pode falar muito melhor que eu, que não é ficar 3, 4 horas dentro de uma academia, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter um limite e tem que ter um balanço positivo entre alimentação e exercício. Mas assim, é tudo equilíbrio, né, Diogo? Tudo equilíbrio. Sim, perfeitamente, Cláudia. E é muito interessante você, na sua fala, onde você diz, né, justamente, que esse equilíbrio é determinante. E principalmente na fala que você expôs aí desta situação, que a obesidade ela é para sempre, infelizmente. Se você, a partir de amanhã, começar a se alimentar errado, parar de fazer sua atividade, você sabe aonde você vai chegar. Exatamente. Acabaria engordando tudo de novo e com uma velocidade rápida. Muito rápido. O recado que a gente leva, principalmente hoje, que eu quero deixar como recadinho final, que o nosso tempo já está acabando. Infelizmente aqui o tempo passa voando. A gente vai falando de coisa boa, a gente vai trazendo essa história maravilhosa, mas passa rápido, Cláudia. E o recado final, galera, é: se você está nesse processo hoje de ganhar peso, de engordar, tente, comece agora. Porque cada vez que você ganhar mais peso, você engordar, é mais difícil. É mais difícil. E toda vez que você tiver uma recaída, a probabilidade de você voltar para esse peso total que você chegou é muito grande. Então, se a Cláudia chegou a 130, se ela largar a mão de tudo hoje, em um piscar de olhos ela volta para os 130. Ela não volta para os 100, para os 90, ela volta, mas volta tudo. Porque a célula de gordura, ela está... exatamente. Pronta para engordar novamente. Quando a gente fala da célula de gordura, sim, eu vou ter as células de gordura de uma pessoa de 130 quilos pro resto da minha vida, e quanto mais peso a gente vai ganhando, mais células a gente vai adquirindo, e essas células não vão embora, elas vão ficar ali no corpo da gente pro resto da vida, né, implorando, vai, me incha de novo, né? E que a gente não deixe que as recaídas, né, esses momentos em que a gente se sente incapaz, porque isso vem até hoje, às vezes eu me sinto fraca, eu me sinto incapaz, que esse sentimento defina o processo de emagrecimento da gente, porque nem quem a gente é, porque eles não definem, são apenas crises, elas vão passar. E se eu conseguir emagrecer, se tantas outras pessoas, inclusive essa outra pessoa que tu vai entrevistar amanhã, conseguiu, gente, vocês também conseguem. Isso não é exclusividade minha, não é exclusividade... Não. É de todo mundo consegue. Todo mundo é dotado dessa força. Sim, exatamente. Foi
um mega recado aí, uma mega dica para todo mundo que nos acompanhou. E é isso aí, galera. Fiquem atentos. Eu quero agradecer novamente a Cláudia por participar com a gente. É um bate-papo muito bacana. De repente nós vamos ter que fazer uma parte 2 aí, porque... Ah, legal! Com certeza tem mais coisas aí para contar, né, Cláudia? Tem mais detalhes aí que a gente pode explorar. E vamos tentar viabilizar isso novamente. Agradeço a sua presença por compartilhar essa história linda, maravilhosa. Continue assim, continue focada. Sabe que o que precisar pode contar comigo sempre. Muito obrigada. Para ajudar através dessas aulas, desses vídeos, dos treinos, tudo que está aí disponível para todos vocês aqui no Instagram, no meu YouTube também, tá, galera? E mais uma vez agradecer a presença de todos que participaram com a gente aqui até o final. Vocês desculpem aí o áudio, muitas vezes eu não sei o que acontece, para mim o fonezinho estava até bacana, e aí de repente eu não sei se é o próprio aplicativo, os comentários aí na tela de algumas pessoas, é a primeira vez que acontece de todas essas lives que eu já fiz, não sei o que é, mas o importante é a gente levar a mensagem, né, Cláudia? Sim, essas coisas acontecem, é normal, é normal. Mas é um detalhezinho que dá pra relevar. Então, galera, muitíssimo obrigado. E eu vou deixar aqui para vocês na sequência, inclusive, Cláudio, se você quiser compartilhar lá, um vídeo falando sobre isso, sobre a questão da célula de gordura. Uma aula Claro. de gordura, onde eu ensino, uma aula gratuita que está disponível, uma aula de mais ou menos 10, 15 minutos, onde a gente fala tudo lá sobre célula de gordura, sobre a evolução e o que acontece que a célula de gordura faz esse mal e causa todo esse transtorno no organismo. Beleza? Um pouquinho de aula de fisiologia, né? Adoro! Pra quem quer dar a volta por cima já é um bom começo. Sim, tem que estudar, tem que estudar. Foi por isso que eu entrei pra faculdade de nutrição, porque eu comecei a me inteirar sobre o assunto. Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada, gente. Beijo. Vamos combinar e vamos viabilizar a próxima, então. Vamos sim. Falou. Tá bom. Beijo, obrigada. Tchau.